Bom, título da mensagem de hoje: leveza. Leveza. Leveza é o objetivo de muitas pessoas, não é verdade? A sociedade pós-moderna está atrás de leveza, está atrás de bem-estar, está atrás de ter uma vida boa. Como viver bem é uma das perguntas mais pesquisadas que nós temos. E o pastor Anderson, na semana passada, muito bem tratou da questão da prosperidade do ponto de vista bíblico, porque a prosperidade ela é muito distorcida em vários meios. Então o melhor jeito de ensinar o que a Bíblia tem a dizer sobre determinado tema não é necessariamente atacando quem fala errado, mas é pregando o certo. E a leveza, o bem-estar, uma vida boa também é tema de vários ramos da teologia e de outras áreas que é muito maltratado. Então vamos tratar esse tema também do ponto de vista bíblico. Todos nós sabemos que a teologia da prosperidade ela evoluiu atualmente para a teologia coach, porque o homem também mudou nos últimos 60 anos. Não basta mais ter uma vida próspera. Agora, além de ter uma vida próspera, o homem deseja ter uma vida de bem-estar também. Não basta apenas ter o dinheiro. Agora ele precisa ter onde gastar esse dinheiro também. Precisa ter um bom restaurante para comer e de preferência com Wi-Fi para você postar no Facebook. Estava almoçando esses dias e tinha um cara lá assim, no prato, mirando e tal, e eu olhando, eu falei, começou a me dar um nervoso aquilo, tal. Eu falei, cara, vai esfriar o prato, velho. E o cara não achava o ângulo certo da foto e, enfim, até a hora que ele conseguiu postar na rede social dele. Então nós passamos de querer apenas uma vida próspera para desejar ter uma vida a ser invejada também. Tem que ter o bem-estar. Todos buscamos isso. E a leveza ela vem sendo distorcida junto com a prosperidade também. Então nós vamos tratar sobre esse tema hoje. A grande pergunta é: o que a palavra realmente tem a nos dizer sobre leveza, sobre como viver bem? Será que existe de fato uma leveza bíblica diferente daquela que o mundo oferece, ou é tudo a mesma coisa? Terceira pergunta que nós vamos procurar responder: será que para vivermos de forma leve, Deus precisa transformar necessariamente a nossa vida em um mar de rosas? Ou é possível ter uma vida leve em meio às dificuldades? O que vocês acham? Como será que algumas pessoas conseguem ter uma vida leve, mesmo tendo uma vida cheia de muitas dificuldades? E por que outras que têm uma vida tão leve não conseguem viver essa leveza? Por que tem rico com depressão? Por que tem pobre feliz? Por que tem rico humilde? Por que tem pobre orgulhoso? Não é verdade? Leveza. O segredo está na leveza. Vamos procurar encontrar respostas então no ensino daquele que é o homem mais leve de todos, apesar de todo o peso que carregou, Jesus. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 em diante. Mateus, capítulo 11, 25 em diante. Todos lá? Vamos lá. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aqui. Palavra maravilhosa, um texto riquíssimo que nos foi deixado. Vamos ver sobre ele. Leveza, então, nós vemos por esse texto, é um princípio espiritual. Ele não é apenas um estilo de vida, não é apenas algo que nós desejamos, é de fato um princípio espiritual. Jesus nos chama para irmos a Ele, para que tenhamos de fato uma vida leve. Esse texto, obviamente, para quem conhece um pouco mais de teologia, ele tem sim um caráter escatológico, um caráter final. Remete ao nosso descanso final, quando estaremos em definitivo com Ele. Mas ele também tem um aspecto presente para o nosso tempo. Ele fala muito do descanso das nossas próprias obras, como meio de chegarmos até Deus. Ele fala muito de abandonarmos o esforço próprio para conseguirmos a aprovação do Pai. Ele fala muito sobre isso. O contexto em que Jesus está ali, em que o evangelista relata, é aquele momento no qual João Batista foi preso. João Batista estava anunciando a palavra, pregando o arrependimento, batizando, preparando a vinda do Salvador, e ele é preso por conta disso, preso por Herodes. E João Batista na prisão, ele fica sabendo que Jesus anda por aí fazendo alguns milagres, e ele manda alguns mensageiros perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir. E Jesus responde positivamente a João Batista, que sim, era ele. Nesse contexto então que Jesus está pregando ali para os seus ouvintes, para o pessoal que está ali, ele explica então que João Batista é o próprio Elias, para aquele que crê, que Elias já veio por meio de João Batista. Ele critica então aquela geração que ele estava vivendo, porque aquela geração ouviu lamentos e não choraram, ouviram músicas e não cantaram. Jesus conta a parábola dos meninos da praça para criticar aquela geração, dizendo que a mensagem de João Batista foi rejeitada, porque eles diziam que João Batista não bebia vinho e nem comia carne, então ele tinha demônio. E rejeitaram também a mensagem de Jesus, porque ele bebia vinho e comia carne, e o chamaram de glutão e beberrão. Nunca estava bom para a religião, nunca estará bom para a religião. Nunca será suficiente para a religião. E Jesus critica essa geração por não receber a mensagem do reino, e louva a Deus, que é onde começamos a nossa leitura. Louva a Deus, porque Deus, ele aprove a Deus esconder essa mensagem dos sábios e instruídos. Jesus não está criticando quem tem muito conhecimento, porque uma pessoa muito inteligente pode ser ensinada. Ele está criticando aquele que acha que sabe tudo e não consegue aprender mais nada. No caso, os religiosos, sábios e instruídos. Ele louva a Deus porque ocultou dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos, ou seja, aos humildes, aqueles que estão abertos a aprender. E essa mensagem oculta, segundo Jesus, é que ele é o Cristo, no contexto do texto. Essa revelação de que Jesus é o Senhor, de que ele é o Messias que Israel tanto esperava e que estavam rejeitando. E ele conclui a sua palavra, o seu sermão, dizendo, por fim, convidando aqueles que estão cansados e sobrecarregados ao descanso e à leveza que ele irá proporcionar. Então a chave do texto parece estar nessa questão do jugo mesmo. Porque ele diz, olha, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jugo literalmente é uma junta de bois. Aquela junta de bois de madeira para juntar na carroça, para acoplar a carroça para o boi trabalhar, para o boi não dispersar. Mas nós sabemos pela literatura extrabíblica que jugo era um termo utilizado, era uma figura de linguagem utilizada para o ensino dos mestres, os rabinos. Cada mestre tinha o seu próprio jugo, e Jesus era um mestre, um rabino, e ele tinha o dele também. Ou seja, se ele está dizendo que o dele é leve, havia algum que era pesado. E qual que era o jugo pesado? O jugo pesado dos fariseus, que fizeram um cercado dentro do cercado, porque os fariseus tinham tanto medo de descumprir a lei, porque para eles
a lei era um meio de se chegar a Deus, a obediência à lei também era um meio de se chegar a Deus. Entenderam errado essa história da lei, porque o fim da lei é Cristo. A lei, na verdade, revela nossas transgressões e não nos salva, mas eles tomaram a lei como meio de salvação, e eles então fizeram um cercado dentro do cercado. Eles criaram regras humanas para que a regra que Deus colocou não fosse descumprida, e isso era um jugo muito pesado. Toda vez que a religião, as igrejas colocam regras humanas aonde a Bíblia não falou, isso se torna sempre um jugo pesado. Pelo menos na visão de Jesus é um jugo pesado. Nós não devemos falar aonde a Bíblia não fala. Nós não devemos ir aonde a palavra para. E nem devemos ficar aquém aonde a palavra avança. Nós devemos estar junto com a palavra. Amém? Somente a palavra. Portanto, a proposta que Jesus faz então, diante desse jugo pesado que os fariseus colocavam nas costas de quem eles ministravam e que era impossível carregar, Jesus então faz uma proposta que é impossível recusar, um convite irrecusável. Ele propõe trocar o jugo dos sábios e instruídos, que não reconheciam a mensagem do reino, pelo jugo dele. Ou seja, na proposta de Jesus, ele iria cumprir toda a lei em nosso lugar, para que você fosse considerado inocente. Na proposta de Jesus, os méritos de Jesus conquistados na cruz iriam ser os méritos do seu povo, para que você fosse chamado justo. Na proposta de Jesus, no fardo que Jesus propõe, ele, como irmão mais velho, iria conquistar a aprovação do Pai, para que você fosse filho. A proposta de Jesus é que por meio da obediência do Cristo, ele nos daria a salvação à parte das nossas obras, sem necessidade das nossas obras, sem necessidade de nós trabalharmos, para que você pudesse herdar o reino. Na proposta de Jesus, ele nos aliviaria para sempre do fardo pesado do pecado, para que você pudesse viver livre e leve. Essa é a proposta que Jesus faz. O meu jugo é leve, não é pesado como o dos fariseus, porque na proposta dos fariseus você tem que cumprir toda a lei. E mais do que a lei da lei que eles escreveram, o cercado dentro do cercado. Jugo pesado demais, ninguém consegue carregar. E essa é a proposta de Jesus: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Comigo é possível carregar, comigo é possível viver uma vida que vale a pena. Amém? Essa é a proposta do nosso Deus. Vamos ver aqui então em 4 pontos como que a gente aplica esse texto para a nossa vida. Vamos lá. Para viver uma vida leve, o mundo te diz: vá longe, o mais longe que puder, e conquiste a sua liberdade. É isso que o mundo diz, isso que a lógica do mundo diz. Vá o mais longe que você puder e conquiste a sua liberdade. Mas Jesus te diz: vinde a mim. Não precisa ir longe, vinde a mim. O que torna a vida, irmãos, um peso mais que insuportável, não são os sonhos de liberdade que temos que são frustrados. O sonho de sermos livres, que porventura possa ser frustrado. O que mais torna a vida insuportável é o peso do pecado e o peso da lei. Nós sabemos que a raiz do problema está aí, porque o pecado é o crime, e a lei é a cela na qual nós somos punidos. O pecado é o crime que cometemos, e a lei é o juiz que nos encarcera pelo crime cometido. Porque a lei veio para revelar as nossas transgressões. A lei, ela multiplicou as nossas transgressões, porque nós somos incapazes de cumpri-la. Por outro lado, saber que somos livres em Cristo do peso do pecado e da lei é a fonte da nossa leveza. É o que precisamos, o que qualquer ser humano precisa para viver uma vida leve.
saber disso. O grande problema, irmãos, é que nós temos reparado que dentro das igrejas, boa parte dos filhos de Deus não sabem dessa verdade. Não sabem que Jesus já carregou esse fardo pesado. O que nós vemos é que em boa parte das igrejas e em boa parte dos atendimentos que fazemos, as pessoas ainda estão tentando ressuscitar a lei como meio de salvação. Ainda estão tentando chegar a Deus e conquistar a aprovação do Pai por meio da sua própria obediência. E não existe nada mais pesado do que isso, porque isso é o jugo dos fariseus. Tentar chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Isso, além de ser impossível de ser praticado, porque só Jesus consegue carregar esse peso, torna a vida insuportável. Nada pior do que você gastar a sua vida inteira tentando encontrar dentro de você mesmo, da sua própria obediência, a aprovação de um Deus perfeito, de um Pai perfeito. Nós já sofremos muito com o nosso pai da terra, muitos daqui que tiveram um pai que não soube tratar na infância, não soube colocar a justa exigência ali, o limite da exigência, e muitos aqui já se sentem inferiores porque o pai não reconheceu. Vocês imaginam nós termos que agradar a um pai, a um Deus perfeito, por nossa obediência? Isso é um peso insuportável. Isso é um peso que nós não podemos carregar. Isso é um peso que nos traumatiza, porque nós nunca vamos estar à altura do que Deus é. E nós vamos vivendo a vida cristã dia após dia tal, e nem percebemos que estamos nessa cadeia, que estamos carregando, que voltamos a carregar esse fardo pesado. Então a primeira coisa que nós precisamos é saber que somos livres desse peso. Nós sabemos pela história aí que quando a escravatura foi abolida, muitos escravos continuaram por muitos anos ainda vivendo como escravos, porque não chegou notícia para eles. Aqui é uma questão de saber. Precisamos saber. Nós não podemos viver carregando o peso dos fariseus. Nós precisamos carregar o jugo, estarmos debaixo do jugo e carregarmos o fardo que Jesus propõe, e não o contrário. Nós não podemos voltar à antiga aliança e ressuscitarmos a lei, equivocadamente a lei, porque na verdade na antiga aliança Deus jamais quis isso, mas os fariseus interpretaram isso de forma errada e colocaram esse fardo na cabeça das pessoas. Nós não podemos cair nessa de vivermos de uma forma como se a aprovação de Deus dependesse do nosso próprio desempenho. Isso pesa a vida e estraga a vida cristã. Murilo, me prove então que isso é verdade. Vou provar. Romanos 7, do 4 ao 6, quem quiser acompanhar. Aliás, eu gostaria que você acompanhasse, porque esse texto é realmente, nós passamos muito batido por eles e não percebemos. Romanos 7, do 4 ao 6. Romanos 7, capítulo 7, do verso 4 ao 6. Diz assim a palavra: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A outro quem? Vocês morreram para a lei, para pertencer a outro. Quem que é o outro? Jesus. Vocês abandonaram o fardo pesado para pegar o fardo leve. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos,
de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. O que nos prendia? A lei. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele fala que morremos para o pecado no batismo. No capítulo 7 ele fala que nós morremos para a lei. O apóstolo Paulo considera a morte ao pecado da lei a mesma coisa, porque, como eu já disse, o pecado é o crime e a lei é a cela que nos encarcera. É a cela onde nós somos punidos. A lei é santa, boa e justa. Ela deve ser buscada, ela revela o caráter de Deus. A lei é maravilhosa, a lei revela tudo que Deus é. Só que ela nos condena. As justas exigências da lei nos condena. Por isso Paulo diz que nós morremos para a lei quando Cristo morreu. Porque Jesus Cristo é o único ser humano que foi capaz de obedecer integralmente à lei de Deus. E Ele o fez em nosso lugar. Por isso, quando Ele se entrega por nós para condenar o pecado na sua carne, na cruz do Calvário, nós morremos com Ele, tanto para o pecado quanto para a lei. Ah, Murilo, então quer dizer então que nós morremos para a lei? Então agora nós não precisamos fazer mais nada. Nós podemos descumprir toda a lei e está tudo certo. Não, a condenação de tais é justa, como diria o apóstolo. O que nós morremos, o aspecto que morremos para a lei, é como um meio de salvação. Morremos para a lei como obrigação de cumpri-la para sermos aprovados. Porque Deus disse que nós deveríamos obedecê-lo e nós desobedecemos, quebramos a lei de Deus. E isso requeria o sangue, requeria a punição. A transgressão da lei exige a devida punição. E houve o pagamento dessa punição nas costas do Filho. Ele cumpriu em nosso lugar. Porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar, nós estamos desobrigados de cumpri-la como meio de salvação. Porque agora, a nova lei do Espírito, a salvação é pela fé. Não é mais... Nunca foi na verdade, mas não é mais como os fariseus entenderam, que seria por meio da obediência à lei. Não mais. Não é dessa forma. O único capaz de cumprir toda a lei, repito, se chama Jesus Cristo, e não outro. Nós não temos condições de fazê-lo. Aliás, aqueles que querem ressuscitar a lei, aqueles que querem viver pela lei, aqueles que querem trazer a lei de volta para obedecê-la e assim conquistarem a aprovação diante de Deus, eu digo para vocês que é uma péssima notícia. O primeiro passo é a circuncisão. Para quem deseja viver pela própria obediência. Para quem deseja herdar o reino pela própria obediência. O primeiro passo é a circuncisão. Paulo disse isso em Gálatas. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês tornaram a cruz de Cristo inútil. Porque Cristo é suficiente para a sua salvação. Não é a fé nele e mais alguma coisa. É somente Cristo. Somente a fé em Cristo é o que nos faz chegar até Deus. Porque Deus somente aceitou um sacrifício. Somente uma obediência, que é a do nosso Senhor. Aquele que quer se deixar circuncidar, aquele que deseja ressuscitar a lei, aquele que acha que obedecendo a lei irá chegar até Deus, torna a cruz de Cristo inútil. E é obrigado a se circuncidar, é obrigado a voltar aos sacrifícios da antiga aliança, é obrigado a guardar o sábado, é obrigado a se abster de toda a alimentação que Levítico fala. Não é só cumprir os 10 mandamentos. Porque a lei é todo o Antigo Testamento. Todo. Boa sorte para quem se habilitar a ir por esse caminho. Sinto muito, você não vai conseguir. É um peso pesado demais para nós
carregarmos. A vida, o fardo, a proposta de Jesus é a leveza que Ele propõe por meio da sua cruz. Viver sem entender, irmãos, presta bem atenção em mim, viver sem entender, viver uma vida inteira sem entender que a justificação, o perdão de Deus está fora de nós, estraga a beleza da vida cristã. Porque você vai passar a vida inteira procurando dentro e não vai achar. Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero, diz os seus relatos que ele passou anos em intermináveis jejuns no frio, ajoelhando no milho, orando e se chicoteando, infligindo castigos corporais, tentando encontrar, sentir o perdão de Deus. Até o dia que ele descobre que o perdão de Deus não está dentro de nós, está fora. Porque são os méritos de Cristo. Até o dia que ele descobre que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Que nós não vamos ser perfeitos nessa vida. E aí a leveza do Evangelho vem sobre esse homem. E ele reforma a igreja. E nós estamos aqui hoje fruto do trabalho desse homem. E nós precisamos ter uma vida leve também, entendendo que o perdão de Deus está fora, não está dentro. Você não vai acordar um dia e pensar assim: nossa, estou justificadão hoje, hein? Você não vai sentir isso, você tem que saber, não é sentir. Saber que Deus te perdoou se você creu nele. Saber que você não é mais um escravo se você creu nele. Saber que o fardo é leve se você creu nele. Se você tomou sobre si o jugo dele. Saber. Saber que no mar vermelho do batismo, você afogou os seus pecados cometidos no Egito. Saber que o sangue do Cordeiro da Páscoa te liberta de todo o pecado, de toda a condenação do pecado. É isso que nós precisamos saber. Porque ali foi cumprida, a lei foi cumprida totalmente no seu lugar na cruz do Calvário. E agora você é escravo de Cristo. Você é livre para ser escravo de Cristo e obedecê-lo em tudo. Aparecer-se com Ele o resto da sua vida. Olha que leveza que Jesus nos propõe. Amém? Não o peso de conquistar a aprovação de Deus, mas obedecê-lo sabendo que já fomos aprovados. Essa é a grande questão. Se Jesus cumpriu toda a lei, veja bem, se Jesus cumpriu toda a lei para que você, porque você não podia cumprir, para que você seja salvo, é uma loucura você querer obedecer a lei para ser salvo. Você torna a obediência de Cristo inútil. Na verdade, você obedece porque foi salvo, não para ser. Porque você nasceu de novo, você quer obedecer. Você tenta ao máximo obedecer. E você realmente deve tentar ao máximo obedecer. Você deve ser o mais parecido com Jesus que você puder ser. Você deve chorar para ser parecido com Jesus. Você deve se santificar ao máximo. Você deve buscar ao máximo se afastar do pecado que você comete. Sempre. Mas sabendo que existe um Deus no céu que carregou o peso da sua condenação. Amém? Vamos nos livrar desse peso. Porque você só tem condições de deixar de ser escravo se você trocar de dono. Se você trocar o dono que é você mesmo, ou a lei, para ser dono, para ser servo e escravo de Cristo. Tem que trocar de dono. Senão você não deixa de ser escravo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados do peso da lei, do peso da obediência própria para se chegar a Deus, do peso da desaprovação, que eu vos darei descanso. Amém? Ponto 2. Para viver uma vida leve, o mundo vai te propor. A lógica do mundo vai te propor. Confie em si mesmo e siga o seu coração.
Mas Jesus te diz: negue-se a si mesmo, renuncie a tudo e me siga. Não siga o seu coração, me siga. Confiar em nós mesmos, amados, e dar vazão a todos os nossos desejos, só tem um resultado possível: o caos completo. Vocês lembram daquele filme O Todo-Poderoso, né? Com Jim Carrey? Quem lembra? Lembra quando ele era Deus lá, ele trocou de lugar com Deus e ele está de saco cheio de responder oração e ele dá sim para todo mundo? Quem lembra? O que acontece? Terceira Guerra Mundial, né? Porque todo mundo ganha na cena, todo mundo, enfim, né? O mundo vira um caos e ele não sabe o que fazer. Confiar em nós mesmos é a pior tragédia que nós podemos fazer nessa vida. Nós temos que sair daqui entendendo o seguinte, amados: Deus, o Deus que nós servimos, não é o gênio da lâmpada, que está lá para conceder desejos particulares, pesados desejos particulares. O Deus a quem servimos é o Deus soberano, que destrói os nossos sonhos pesados. Ele destrói os nossos sonhos particulares pesados, para que você possa aderir aos sonhos leves dele. Você precisa aceitar essa verdade, porque isso é cristianismo. Nós não temos um Deus que é o gênio da lâmpada. Nós temos um Deus que de fato destrói sonhos particulares, para que você possa aderir aos sonhos dele. Veja bem, Deus não te salva para que você seja agora alguém sozinho, isolado. Deus te salva, te justifica, para que você faça parte de um corpo. Você não é um membro de um corpo solto por aí. Ele te salva para você fazer parte de um povo. E sendo parte de um povo, sendo parte de um corpo, não é só o seu sonho particular que está em conta. Acima de tudo está o desejo do rei. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. Jesus passou por isso também, de certa forma. Não que o desejo de Jesus fosse ruim, mas ele orou, não orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. O apóstolo Paulo não pediu por 3 vezes que curasse a enfermidade dele, e Deus disse: não, minha graça te basta. Nós temos um Deus que destrói sonhos particulares, porque Ele nos tira, Deus nos tira de uma vida particular e nos coloca num corpo. E nós aqui do Ocidente temos uma mentalidade muito individualista, muito voltada para nós mesmos. E a Bíblia, ela é um livro oriental, canso de dizer isso aqui, porque a Bíblia, ela fala de família, ela fala de povo. Ela fala de uma eleição em Cristo, eleição de um povo, eleição da igreja. Ela fala de um povo de Israel, ela fala de um povo que é a igreja, um povo de Deus, famílias, corpo, coletivo. Você não foi salvo. Jesus não morreu para atender o seu sonho particular. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você sair daqui desesperado? Não. Para você sair daqui com a verdade. Porque o teu sonho particular é o que te pesa na sua vida. É o que te frustra. As falsas promessas dos falsos apóstolos é o que frustra você quando Deus não te dá. É isso que torna a vida insuportável e pesada. É quando você recebe uma profetada e não acontece. Porque Deus nunca prometeu aquilo lá. E Deus não tem compromisso com erro. Como que isso me ajuda então, Murilo? Então quer dizer que eu devo me negar e renunciar a tudo. Então significa que eu não posso ter uma necessidade minha atendida? É isso? Significa então que eu tenho que abandonar minha família, doar tudo que eu tenho, largar meu emprego e viver pela fé na Praça 9 de Julho?
É isso? Será que o versículo está dizendo? O que vocês acham? Acho que não, né? Óbvio que não, né, irmãos? Porque o que precisa mudar, na verdade, não é o mundo à nossa volta, é o mundo aqui dentro. É aqui que tem que mudar. Negar-se a si mesmo significa negar os nossos pesados desejos caídos do velho homem e nos afirmarmos nos leves desejos do novo homem que ressurgiu nas águas do batismo. É isso que significa negar-se a si mesmo. São os dois lados. Negar-se no seu pecado e reafirmar-se nas qualidades que Cristo te dá. Renunciar a tudo, porque Jesus disse, se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Ele estava pedindo para você vender sua casa e ir para a praça 9 de julho, viver lá, debaixo da fonte. Ele estava querendo dizer, em primeiro lugar, para você mudar a forma de lidar com as coisas que você tem. Você precisa ter como se não tivesse. Você não pode se apegar às coisas dessa vida mais do que às coisas do céu. Porque se você se apegar mais às coisas dessa vida, você vai distorcer tudo e vai ficar pesado. Mas se você olhar para as coisas do céu em primeiro lugar e você possuir as da terra como se você não possuísse, você vai poder dizer como o apóstolo disse: porque as nossas leves e passageiras tribulações não se pode comparar com o peso da glória que há de vir. Não que fosse fácil para o apóstolo. O apóstolo Paulo sofreu muito. Mas por que era leve e momentânea? Porque ele estava olhando para as coisas do céu e não para as da terra. Porque ele não dava importância para as coisas daqui. E veja bem, mais uma vez, eu pedi para você abrir. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. O apóstolo nos ensina o que é renunciar. Interiormente, como é essa dinâmica de renúncia. Como é que nós devemos nos relacionar com as coisas dessa vida, com o que temos, com os relacionamentos que temos e com os bens que possuímos. Vamos aprender lá, Puxa lá. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, do 29 em diante. O que eu quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Calma aqui, tá, irmão? Vou explicar o contexto aqui. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Tenha o que você tem que ter, o que é necessário. Mas como se você não tivesse, não se apegue a elas. Porque se você não se apegar a elas, se você perdê-las, ou se Deus pedir para você entregar, não vai ser pesado para você. Você não vai ficar vindo aqui fazendo campanha, 7 dias de campanha, 30 dias ajoelhado no milho, fogueira santa para cima e não sei o que é mais, para Deus te dar o que você perdeu aqui desse mundo. Simplesmente. Você não vai ficar fazendo jejum para conquistar carro zero. Porque você não está mais ligado nessas coisas aqui da terra. Você abandonou esse pensamento. E quando você conseguir conquistar, tudo certo. Se alguém bater no seu carro, riscar seu carro, você vai falar: por que será que Deus quis um risco no carro dele? Se alguém roubar sua casa, você vai dizer: vai entender porque Deus quer que um ladrão entre na casa dele. Se você perder a sua vida, você vai dizer: vai entender porque Deus quis me plantar na terra para me colher no céu. Porque você vive como se não tivesse. Você está casado, mas você não vive somente para o seu marido e para a sua esposa. Você vive em primeiro lugar para as coisas de Deus. Combinei nada com o Luiz aqui não, tá? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não combinamos nada. Nós nunca combinamos nada. É isso, essa é a lógica da coisa. Nós precisamos nos livrar desse peso do que desejamos e da forma como possuímos as coisas, para que a vida seja leve.
Porque você vai acumulando e carregando e se sentindo dono, e isso vai perdendo. Porque os tesouros dessa terra o ladrão rouba, a traça corrói, mas ajuntem tesouros nos céus, aonde ninguém pode tirar de vocês. Aí a vida aqui fica leve. Se você voltar os seus olhos para os céus, você ganha as coisas da terra. Elas são acrescentadas. Amém? Amém? 3. Para viver leve, o mundo vai te dizer: não descanse até chegar no topo. Mas Jesus te diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. O mundo vai te dizer: não descanse até chegar lá. E é óbvio que isso vai te gerar uma ansiedade enorme. Porque na verdade nós nunca chegamos lá. Chegar lá onde, velho? Fala para mim, quem chegou lá? Os que dizem que chegaram é como se não tivesse chegado. Vamos pegar o exemplo de Salomão? Segundo a palavra, o homem mais rico e próspero que já existiu. O que ele disse quando ele chegou lá? Vaidade, velho. Vaidade vem da palavra em vão, é tudo em vão. Correr atrás do vento. Eu tenho certeza que você não vai conseguir ser tão poderoso e tão rico como Salomão. Porque ele era juiz, ele era deputado e ele era presidente ao mesmo tempo. Ele tinha os 3 poderes na mão. E até os estábulos dele eram de mármore, para você ter uma ideia. Então você não vai conseguir, sinto muito. Se você não vai conseguir, ouve o conselho dele. Sabe por quê? Porque no livro de Eclesiastes, assim como no Novo Testamento, existe um mandamento lá. Não é um conselho, é um mandamento. Sabe qual é? Afaste a ansiedade do seu coração. Afaste a ansiedade do seu coração. Não é um conselho. Não é assim, olha, melhor que você não viva ansioso. É afaste. Você precisa entender isso. E é óbvio que eu vou fazer uma ressalva aqui dos casos patológicos, né, irmão? Existem pessoas que por algum distúrbio, por uma questão química, ela tem uma crise de ansiedade, ela tem uma situação ou outra, não é para essas pessoas que eu estou falando. Muito embora ela deva buscar também se livrar, da mesma forma, porque existe uma parcela sempre. Mas não é para essas pessoas que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que vive aí normal, que não tem nada, nenhum diagnóstico nesse sentido. Você precisa afastar a ansiedade do seu coração. Você precisa lutar contra isso, não é um conselho. E perceba, irmãos, que a ansiedade não é uma questão do nosso tempo. Salomão mandou na sua época, mais de 3.000 anos atrás, para o pessoal afastar a ansiedade do coração. Ou seja, isso não é uma questão da pós-modernidade. É uma questão, uma condição humana. O homem é um ser desesperado, angustiado por natureza. Nós já nascemos chorando, procurando ar, angustiado. É assim que nós somos. E nós passamos a vida inteira, meu Deus, meu Deus. Vamos acalmar, afasta a ansiedade do seu coração. Tem um Deus no céu cuidando de você. O apóstolo Pedro disse: Ele tem cuidado de vós. O ansioso, ele vive de tragédias que nunca acontecerão. O ansioso vive tendo mini infarto a cada minuto. Ele morre a todo momento. Ele é aterrorizado a cada notícia ruim que chega no celular. Meu Deus, a guerra da Rússia vai chegar aqui e tal. Eu conheço gente que já está em crise de ansiedade porque o fertilizante ficou caro lá. Eu falo, irmão, mas você é fazendeiro? Não, eu sou motorista. Aí o cara me pergunta, mas o que você vai fazer para não entrar nessa crise, para fugir disso tudo e tal? Eu falei, eu pretendo não entrar nela, irmão. Primeira coisa, não entrar nessa guerra. A primeira coisa que eu pretendo fazer, né, é que ela termine antes que eu tenha que entrar. Se alguém me chamar para entrar nela, eu vejo o que eu faço, né? Fazer o quê? Paciência. Entende? O ansioso vive assim. O ansioso, ele não consegue enxergar Deus no campo de batalha. Não descansa o coração. Ele não tem paciência para estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele está pensando na segunda-feira. Peguei os ansiosos daqui agora, pensando na segunda-feira. Pensando o que você vai fazer no almoço. Pensando que você vai... O ansioso, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Ele não está aqui. Você precisa afastar a ansiedade do seu coração. Sabe por que isso é um mandamento e não um conselho? Porque a raiz da ansiedade é a incredulidade.
E a incredulidade é o campo onde nasce a dúvida. É por isso que a ansiedade precisa ser afastada. O oposto da ansiedade é confiança plena em Deus. É descansar em Deus. Isso não é irresponsabilidade, irmão, se viver de qualquer jeito. Claro que a gente se preocupa. Ansiedade é outra coisa. É você viver ansioso como se Deus não existisse. Então, para viver uma vida leve, pare de se preocupar com o amanhã, porque o amanhã vai trazer o seu próprio mal. E passe a confiar no Deus que já está amanhã no seu futuro. Amém? Combata e afaste a sua ansiedade. E para finalizar o quarto ponto, para você ter uma vida leve, o mundo vai te dizer: seja independente, a vitória só depende de você. Isso é o que o diabo ensina. Seja independente, a vitória só depende de você. Mas a palavra diz: abra os olhos e veja quem luta por você. 2 Reis 6,15 diz assim: o servo do homem de Deus, aqui Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando ele saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Nós temos a tendência de lutarmos com os nossos próprios recursos apenas, de olhar somente para a nossa própria capacidade, de sermos autossuficientes, de querermos resolver tudo à nossa maneira, e isso torna a vida pesada. Não é a vida que Jesus nos convida a levar, a ter com Ele. O nosso Senhor, por meio dos seus profetas, diz, em meio às nossas dificuldades: abre os olhos deles, para que vejam que quem está com você é muito mais numeroso que os seus problemas. Quem está com você é muito mais poderoso que os seus problemas. Quem está com você já venceu. A forma como nós enxergamos as dificuldades, lembra a pergunta do início, Será que Deus precisa transformar a nossa vida em um mar de rosas para que nós tenhamos a vida leve? Não. Nós podemos ter uma vida leve mesmo cercado por um exército, como Eliseu estava. Mesmo em meio a um cerco militar da Síria, um exército cruel, Eliseu diz: não tenha medo, filho. Ele está conosco, o maior é o que está conosco, você não está vendo. Senhor, abre os olhos dele. Peça para Deus abrir seus olhos em meio à dificuldade, porque às vezes Deus não tira a dificuldade imediata, mas a forma como você olha para ela torna a sua vida leve. Nem sempre Deus vai remover, nem sempre Deus vai fazer a nossa vida de uma forma fácil, mas a forma como olhamos muda tudo. Ministério de música, por favor. Você precisa entender esse princípio. Muitas vezes a situação não vai ser tirada de lá, mas você pode mudar o jeito que você olha e ter uma vida leve. Amém? Pode se colocar em pé, amados. Vamos terminar já. Resumindo, para você ter uma vida leve, saiba que você é livre do maior dos pesos, do pecado e da lei. Negue-se a si mesmo e renuncie a tudo. Os seus sonhos malucos precisam morrer, porque eles são pesados, são eles que pesam e controlam sua vida. Você precisa começar a sonhar o sonho que Deus sonha, para sua vida ser leve. 3, afaste a ansiedade do seu coração, isso é um mandamento. Não se preocupe tanto com o seu futuro, não se preocupe tanto com a sua própria vida. Confie no Deus que já está no seu futuro. 4, lembre-se que você, de quem está do seu lado, não seja autossuficiente. Isso ofende a Deus.
Aprenda a depender de Deus, porque quando somos fracos é que somos fortes. Como somos fracos é que Deus dispara o seu poder na nossa fraqueza. Quando somos fracos é que Deus é honrado e coroado na nossa dependência. O mundo diz que nós precisamos ser fortes e nunca chorar e nunca depender de ninguém. Isso em certa medida é verdade. Mas o exagero disso torna a vida pesada. Torna a vida insuportável e não é a vida cristã que Deus deseja. Amém?